Então, nós iniciamos a gravação agora. Como eu estava dizendo, o tema do estudo, do Evangelho de hoje, é tenha paz. Quem de nós não quer ter paz o tempo todo? Ter uma vida de paz. Mas sabemos que nós viemos aqui para reparar nossos erros do passado, para a gente aprender também nessa nossa caminhada. Em alguns momentos a gente vive situações de turbulência que nos tiram a paz, nos tiram o sossego, a paciência, mas que nós possamos estar o tempo todo conectado com o nosso eu evoluído, com o nosso eu interior, e conseguir manter a nossa paz, a nossa serenidade diante da caminhada. Quando as coisas estão mais difíceis, pedimos a ajuda da espiritualidade amiga, do nosso mentor, de Deus, Jesus Cristo, para que possa nos fortalecer e assim, dessa forma, a gente consiga seguir a nossa caminhada. Vamos lá, então. Aqui vocês estão vendo numa imagem, né, alguns motivos de conflito que tiram a paz. Uma discussão familiar entre um casal, violência contra a criança, violência contra animal, uma pessoa idosa, uma mãe repreendendo um filho, provavelmente de uma forma mais violenta, e a pior de todas ali, que é a questão da guerra, que a gente sabe que a guerra, ela acaba com a paz de uma nação, de um país, ou mais de um país também, geralmente são conflitos entre mais de uma nação, e essas imagens ilustram aquilo que tira a nossa paz. E agora aqui, a pergunta 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Ou seja, esse lado mais material, o lado da vaidade, do poder, de ser mais forte, de mostrar que tem mais força que o outro, esse lado, ele acaba levando a pessoa a um conflito, a uma discussão, a uma desavença, a uma guerra, tudo ao contrário daquilo que a gente está abordando, que é tenha paz. Então, diz aqui, ó, busca do poder, do dinheiro, interesses pessoais, interesses políticos, a gente sabe que isso acontece muito nesse planeta que a gente vive. Geralmente é uma tentativa de liberar uma dor, de se vingar. Há muita gente que faz isso nos conflitos. Então, quando o interesse dele não é considerado, ou alguma dor, alguma raiva, algo nesse sentido também, ele acaba se vingando, ou seja, prejudicando a outra pessoa. Mesmo se defender, ainda que por meios nada convincentes. À medida que o homem progride, olha que interessante essa frase, à medida que ele evolui, que ele progride, que ele se torna uma pessoa melhor, ele se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-las à humanidade. Ou seja, quanto mais ele vai se tornando um ser evoluído, se melhorando, tornando-se uma pessoa melhor, ele deixa de entrar em conflitos. Ele já olha aquela situação que está acontecendo e entende que ali pode ocorrer um conflito, e ele já não dá nem início para essa situação, não dá gás que ela possa ocorrer. Então, essa é uma maneira que, com o passar do tempo, essa reforma íntima que eu tanto falo, quando você consegue fazer, você acaba evitando conflitos diários. E aqui, ó, são as nossas atitudes diante da vida e do próximo que marcam o nosso espírito e, consequentemente, o nosso próprio destino. Ou seja, se você está semeando coisa boa, está fazendo coisa boa, está ajudando as outras pessoas, você vai receber mais do mesmo. Ou seja, você vai receber isso. Agora, se você faz ao contrário, se você prejudica, se você maltrata, se você fere, o seu destino está sendo traçado, o seu caminho está sendo traçado. Você vai receber mais disso, mais daquilo que você está plantando. Então, diz aqui, ó, a violência externa que nos atinge é fruto da nossa desorganização interna que nos constitui. Olha que frase interessante. Então, a violência externa, ela é reflexo da nossa desorganização interna. Então, se a gente consegue estar organizado emocionalmente, com os pensamentos em dia, com uma conexão com Cristo, essa chance de ter um conflito externo, ela vai diminuir muito grande, porque você sabe que aquilo, o externo que vai acontecer, essa raiva, esse ódio, esse conflito, eles não lhe pertencem, você não quer isso para a sua vida. Então, você não vai dar causa.
Equilibrar o mundo interior significa não mais necessitar atravessar processos educativos, onde a violência seja componente. Ou seja, você se equilibrou, o teu eu superior, o teu eu interior, a tua melhor versão, ela veio à tona. Então, você não vai precisar passar por um processo de uma educação, novamente, de repostura de atos, se você está equilibrado internamente. Não haverá essa necessidade. Mas como que você consegue esse equilíbrio? Com boa leitura, com boas atitudes, com bons ensinamentos, no dia a dia você procurando sempre ser uma pessoa melhor. Então, dessa forma, você vai fazendo a sua transformação interna. E aí diz aqui, ó, como força centrífuga, a lei da vibração, que a gente pode colocar como lei da atração também, enfim, elas executam dois movimentos rotativos, né? A força centrífuga e a força centrípeta, que é a força interna que está rodando ao redor do corpo dele ali. Então, diz assim, ó, as dificuldades externas ocorrem em função da necessidade de educarmos nosso mundo interior. Então, aquilo que a gente está passando no nosso dia a dia, as coisas mais difíceis, as situações mais delicadas que a gente tem que lidar, um conflito no trabalho, no relacionamento, dentro da sua casa, essas coisas que a gente precisa lidar, ela é um processo de educação que a gente está tendo. Uma vez que a gente consegue evoluir e não necessitar mais disso, a gente conseguiu superar essas dificuldades. E aí diz aqui, ó, é o mundo interno que comanda o mundo externo. Então, quando o seu interior se transforma, o seu exterior vai refletir isso, o seu redor vai refletir isso. A sua vida passa a mudar, porque o seu eu interior está transformado. E aí, assim, todos os estados mentais, eles são atirados para fora do corpo que os criam. E as forças aliadas, vibrando com eles, trabalham como as vibrações emitidas por acordes de instrumentos musicais. Então, o seu interior vai jogar para fora aquilo que você tem. Se você tem amor, se você tem carinho, fraternidade, compaixão, uma palavra de apoio, é isso que você está compartilhando com o seu irmão, com o seu semelhante, com o seu vizinho, com o seu filho, sua esposa. Porém, ao contrário, se da sua boca só sai ódio, só sai raiva, palavras negativas, palavras que ferem as outras pessoas, se você só emana pensamento ruim, se só fica ali sendo uma pessoa maquiavélica, então automaticamente você está jogando mais isso para o universo e você vai receber mais disso. A matemática ela é perfeita nesse ponto. E aqui, ó, questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? É claro que sim. Nesse sentido, a sua influência é maior do que a gente pode supor, do que a gente pode imaginar, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, quando você não está equilibrado, quando você não está conectado com o seu mentor, com o seu eu superior, você está conectado com energias ruins, com pensamentos ruins e atitudes reprováveis, você acaba se ligando a esses nossos irmãozinhos que estão ali, vagando, esperando uma oportunidade para encontrar alguém que também tenha pensamentos e energias semelhantes a eles. Então, o que acontece? Eles vão se conectar a você, e aí eles vão te orientar para você praticar mais um mal ainda, às vezes cometer um suicídio, às vezes matar uma pessoa, certo? Por quê? Porque o objetivo é esse. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim, ele pode, porque essa conexão quem faz é ele. Conforme ele está agindo, conforme são os seus pensamentos e atitudes, é ele que vai permitir essa conexão. Então, na verdade, o errado aqui somos nós, que se você tem que se manter equilibrado, porque esses nossos irmãos que estão em busca disso, a partir do momento que eles tentam se conectar com a gente, veem que nós não estamos dispostos a servir a eles dessa maneira, eles não vão ficar gastando energia com a gente. Porém, eles vão ficar que nem um gato à espreita de um rato, ali, esperando o momento de falha nosso, que ele vai poder atacar e tomar o controle da gente, certo? Aí diz aqui, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Ó, que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, eles abandonam o campo. Não obstante, ou seja, entretanto, espreitam um momento favorável como um gato espreita o rato. Ou seja, eles estão ali. Se você der um vacilo, der uma bobeira, eles vão se aproveitar dessa nossa fraqueza.
E aí, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra e ação são fatos gerados de energias. A gente vive num campo vibracional, as quais, além de serem enviadas na direção do objeto ou pessoa a que se destinam, passam a compor o nosso campo vibratório. Aí vocês estão vendo a figurinha do rapazinho loirinho ali, ele está perturbado, provavelmente nervoso, com ódio, e vocês estão vendo que ele está jogando para fora e aqueles raios que ele está recebendo. Ou seja, ele está emanando e automaticamente está recebendo aquilo, certo? Então, a nossa energia, ela é formada pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. A gente emana, a gente é composto disso, e a gente vai emanar essa nossa composição. Se é uma energia boa, uma energia ruim. E aí, aqui, ó, reforma de nossos padrões de comportamento, que é algo que a gente precisa colocar na prática no nosso dia a dia. Essa reforma íntima, como que vai acontecer? Através dos seus pensamentos. Ou seja, você vai deixar de pensar coisas ruins, de ter pensamentos de maldade, de ódio, de negativismo, de vitimismo, porque a gente tem isso, essa mania de se colocar como vítima sempre, achar que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus não gosta da gente, que a gente não é amparado, nada disso. Nós estamos aqui para cumprir coisas que lá atrás nós fizemos errado. Então, olha só, o pensamento é uma ferramenta muito grande. Aquilo que você pensa, você vai criar. Isso já foi provado. O pensamento gera realidade. Então, quanto mais você pensar coisa ruim, mais coisa ruim você vai atrair para você. Ou seja, é a lei da atração. É o seu campo magnético trazendo mais daquilo que você pensa. Os sentimentos, é a mesma forma. Então, sinta coisas boas. Tenha um coração puro, um coração livre, um coração de compaixão para ajudar as outras pessoas. As palavras, só um minuto. As palavras, a gente tem que cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque fala assim, tem uma frase que fala que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está cheio do nosso coração. Então, se você só tem palavrões, palavras de baixo calão, ódio, é aquilo que o teu coração está cheio. Agora, se você é uma palavra, se você emite palavras boas, palavras de alegria, frases de apoio, essas coisas assim, é isso que o teu coração está repleto. Então, a gente deve estar com o nosso coração sempre cheio e transbordando amor pelo próximo, compaixão pelo próximo, certo? Como que você faz isso? Quando você passa a se amar. Você fala, meu Deus, eu sou um filho de Deus, então eu preciso me amar, certo? O amor próprio. Quando você tem o amor próprio, você olha e fala, meu Deus, eu posso ajudar as pessoas ao meu redor. Quantas pessoas eu posso ajudar ao meu redor? Então, aí vem a quarta parte aqui, que são as ações. Porque a gente vem para cá, para quê? A gente precisa se reformar, certo? Mas uma das formas de a gente se reformar, de se tornar uma pessoa melhor, é através do trabalho voluntário. Você vai conhecendo outras realidades, outras situações, muitas das vezes mais difíceis que a sua, como a gente tem se deparado na nossa casa, e aí você vai se transformando, você vai olhando e pensando, nossa, eu reclamo tanto da minha vida, mas olha a situação dessa determinada família, que às vezes não tem comida, está com 3, 4 filhos dentro de casa, sem o alimento, o marido desempregado, e aí você começa a fazer essa análise. E através dessa sua ação, ajudando num sopão, ajudando a preparar um sopão, ajudando na distribuição do alimento, ajudando num estudo lá na casa, por exemplo, você está fazendo algo que ajuda as outras pessoas, mas acima de tudo, você é o mais ajudado. É assim que funciona. Aí aqui, ó, desejo contrariado, raiva, impaciência, mau humor e cólera. Vocês estão vendo na figurinha aqui, ó, você me fez perder a paciência. Tem gente que não tem nem como perder, né, porque não tem. Eu era um caso, sim, eu não tinha, meu estupim era praticamente zero. Só que com o passar do tempo, do amadurecimento, do entendimento, a gente vai exercitando isso. Como que você exercita a tua paciência? Meditando, tendo boas leituras, melhorando seu conhecimento, entendendo que às vezes você precisa respirar mais, você precisa tomar mais um copo de água antes de dar determinada palavra, não reagir, mas quando você for falar uma resposta inteligente, não atingindo a outra pessoa. E aí diz aqui, a paciência é a ciência da paz. Autocontrole, autoconhecimento e equilíbrio emocional são processos que requerem um investimento pessoal. Ou seja, isso não vai cair do céu para você.
Se você não exercer isso, você não colocar na sua prática, no nosso dia a dia, e você não fortalecer isso, a paciência, o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, que todos nós temos isso, só que a gente tem o termômetro. A gente quer que esse equilíbrio, essa emoção, essa paciência, ela esteja mais forte na gente ou não. E aí você, quem vai fazer esse controle? Eu não sou o Alessandro que vai fazer pelo Leodoro ou pelo Adão ou vice-versa. Não, cada um de nós tem o livre-arbítrio e tem a capacidade de fazer isso. Então, a gente precisa fazer essa transformação. Desejar, fazer um esforço, colocar na prática para que sejamos pessoas mais com uma paciência melhor, né, com um autocontrole, com mais autoconhecimento e, acima de tudo, o equilíbrio emocional. Quando você está equilibrado emocionalmente, o dia a dia, os fatos que acontecem ao seu redor, eles não vão acabar com a tua paz, porque você está ali, ó, conectado. Ontem o Adão falava na live a questão da gente passar, né, o máximo tempo assim, você não consegue meditar tantas horas, mas que você fique num estado de meditação, ou seja, no estado de silêncio, trabalhando, estado de equilíbrio, você vai seguindo o seu dia assim. E dessa maneira você vai aumentando ainda mais a sua paz, você vai exercitando-a. E aí aqui, ó. E os melhores sinônimos da paz são a serenidade e a paz de espírito, ou ainda a capacidade de resistência a influências externas e o domínio da própria vontade. Ter paciência é escolher manter a clareza emocional quando o outro já a perdeu. Ou seja, se você está numa situação ali mais difícil, de um diálogo mais acalorado, um início de um conflito, se você percebe que a pessoa está mais alterada que você deve manter a sua paz interior e não entrar naquela briga, naquela confusão. Às vezes ela vai te dar uma resposta, vai te dar uma frase mais forte contra você, olhe para ela e não entre nesse nível, não baixe o seu nível, na verdade, não entre nessa conexão, porque às vezes esse irmão, ele está com tanto problema na cabeça, que ele não está conseguindo nem entender o que ele está fazendo. Ou seja, ele está sendo ríspido com você, o grosso, e ele não está nem entendendo. Depois, um dia, dois, ele vai cair a ficha dele, e aí ele vai pensar, meu Deus, eu dei uma resposta errada para o Alessandro. Com certeza, quantos de nós já não fizemos isso? Que a gente, às vezes, dá uma resposta mais forte, e depois você cai a ficha e fala, cara, não precisava ter falado daquela forma, daquela pessoa. E aí você vai, e aí que a gente tem que ter a nossa grandeza, de virar e falar, olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu te dei uma resposta assim, assado, e não é legal você receber esse tipo de resposta, certo? Então, que a gente também possa exercitar isso. Aí aqui, ó, na figurinha você está vendo os irmãozinhos brigando ali, né? Um batendo com um taco no outro, o outro dando um chute, e aí diz assim, ó, se nesses momentos pudesse observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Ou seja, se você, naquele momento de fúria, de raiva, conseguisse se deslocar do seu corpo e olhar o que você está fazendo, ter um discernimento, você ia ter vergonha. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso não sou eu. E é aquilo que eu digo, eu acabei de explicar há pouco ali. Quantos de nós não agem com um ímpeto mais agressivo, e minutos depois, horas depois, fala, meu Deus, eu não fiz isso, eu não acredito que eu reagi dessa maneira, tá? Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua principal vítima. Ou seja, você está prejudicando o seu corpo, seu campo vibracional. Reconheceria ser ele próprio a sua própria vítima, que torna infelizes todos os que o cercam, fazendo que sofram os entes a quem mais ama. A gente vê muitos casos dentro de família. Às vezes um pai que tem dificuldade de lidar com o filho, gera uma discussão dentro de casa, na hora do jantar, do almoço, a mãe já fica triste, chora do lado, o irmão já briga com o pai do outro, já vira uma desavença, ninguém janta, ninguém tem paz. Então você vai gerando um clima de conflito naquela casa. Sabemos que muitos lares passam por isso. E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Olha o perigo. Num ato de fúria, você mata alguém, você fere alguém, ou você tira a sua própria vida. Imagina só, às vezes você pode estar acabando com uma oportunidade de uma encarnação que você veio aqui para fazer tudo diferente. E ao invés de você se melhorar, você acaba tendo esse ato de raiva, de cólera, e jogando fora a sua oportunidade.
A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede, se faça muito bem e pode levar a praticar o mal. Ou seja, ela vai te incentivar a você praticar mais atos ruins. E aí aqui, quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Ou seja, a pessoa já recebeu essa agressão. O grito de cólera, ele é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades, desgostos, dores. Às vezes a pessoa nunca mais te perdoa por aquilo que você falou, vira uma briga familiar de anos e anos e anos, né? Por conta de uma palavra mais forte, mal colocada. A cólera é uma força infernal que nos distancia da paz de vida. Ou seja, ela mantém a gente longe do nosso propósito, que é se tornar uma pessoa melhor, evoluir e estar conectada com Cristo. O homem que não se irritava. Aparece a foto desse nosso irmão num barquinho pequeno no meio de um mar rodeado por tubarões. Ou seja, ele teria tudo para estar apavorado ali. Se ele cai naquela água, vários tubarões estão à espera dele para devorá-lo. Mas ele está ali, ó, chapéu, pernas para o ar, e aí diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É por isso que o apóstolo diz que quando depender de nós, deveremos ter paz. Ou seja, que a gente possa o tempo todo permanecer em paz. Nós estamos tendo uma oportunidade de uma passagem aqui. A nossa vida não é nesse local. Então, que a gente tenha esse entendimento, essa clareza, que amanhã ou depois, daqui a um tempo, a gente não vai estar mais. Então, que possamos levar as coisas de uma forma mais leve possível. Isso vai nos ajudar. A cólera não aproveita ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, olha só, de energias. Por defeito de instalação de nosso mundo emotivo, nosso descontrole, arremessando raios destruídos, ou seja, emanando aquilo que a gente tem para os outros, arremessando raios destruidores, perdão, ao redor de nossos passos. O homem traz em si mesmo instrumentos indispensáveis à manutenção da própria paz, no esforço de progredir. André Luiz. Ou seja, a gente tem os nossos instrumentos para a gente controlar a nossa cólera, a nossa raiva, a nossa falta de paciência. Basta a gente colocá-los na prática e, durante o dia, não aceitar as ofensas que a gente pode estar recebendo, os destemperos que a gente vai estar na nossa caminhada. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, é algo que vai continuar pelo resto da vida. Se não for tendo pedido de perdão, apaziguar a situação. Aí aqui, tomar atitudes para coibir o mal é a nossa obrigação, mas que essas atitudes sejam recheadas da vontade do Espírito de melhorar aquele ou outro espírito, e não de raiva de fazê-lo, pagar. Eis a diferença fundamental. Não o movimento da mão, mas o movimento da mente. Mas nós temos a mente do Cristo, ou seja, a gente pode criar o que há de melhor e emanar o que há de melhor para as pessoas. E aqui, encerrando, temos uma imagem, Jesus Cristo, olhando para o planeta, e ele diz assim: ainda que falem todas as religiões e todas as tentativas de qualquer procedência para o alcance da paz, mesmo assim, nos restará a esperança na oferta de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, Deus está dando a paz dele para a gente, e a gente tem que absorver essa paz e procurar levá-la no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, esse era o tema do nosso evangelho de hoje. Se alguém tiver alguma observação, algum comentário, fiquem à vontade.